Olá, bom dia. Essa é mais uma live e vou trazer aqui algumas notícias e também vou estar comentando aí, né, breaking news. Realmente os Estados Unidos está em risco de entrar numa guerra, né, com o Irã. Está à beira, né, de uma guerra com o Irã. E também risco de alguns terroristas também, vamos dizer assim, algumas células terroristas adormecidas entrarem em ação, né? Vou estar comentando aí alguns assuntos concernentes a isso, também Israel, Irã. Bom, são bastante coisas que eu quero comentar, mas não sei se nessa live eu vou comentar tudo, né? Bom dia você que está aí no Instagram, bom dia você que está no YouTube. Deixa eu ajustar o som aqui, pessoal. Ok, o som tá ok. Bom, pessoal, então eu já vou dar início aos assuntos, né? E realmente as tensões continuam, a guerra continua entre Israel e Irã. Irã atacou novamente Israel, né? Interceptou alguns ataques, outros atingiram. Vários médicos, né, em prontidão lá agiram, né? E o Irã ameaça ainda atacar mais Israel. O Donald Trump, né, primeiramente a State Garbage, né? State Garbage, no caso é da diretora, né, de inteligência, vamos dizer assim, de serviço de inteligência, né, muito poderosa,
informou que o Irã, há bastante tempo, o Irã não está produzindo arma nuclear, não está produzindo arma nuclear, né? E o Trump, anteriormente, também não estava pensando em entrar numa guerra. Ele sempre quis negociar com o Irã. Até na primeira vez que ele assumiu a cadeira presidencial, ele queria negociar com o Irã, assim como ele tentou negociar com a Coreia do Norte, né? Ele foi até lá, na Coreia do Norte, conversar com Kim Jong-un, para negociar, para ele parar com essa produção de armamento nuclear, né? Também estava, vamos dizer assim, fazendo aqueles testes, né? E estava se tornando uma ameaça. E o Trump se manteve na postura de tentar negociar, né, para evitar conflitos, que eram ameaças aí em relação aos Estados Unidos. Então ele está tentando agora também novamente com o líder do Irã, né? O líder iraniano, o Khamenei. Mas agora ele deu 2 semanas, né? Mais ou menos 2 semanas, para poder ver se ele se assenta à mesa para negociar, né, em Washington. Só que agora ele está esperando, já está pensando em entrar na guerra. São as informações, tá, pessoal? Depois eu vou dar minha opinião aqui concernente a isto. Está pensando em entrar na guerra e está esperando aí o fechamento, né, vamos dizer assim, estão esperando ali o fechamento da bolsa, né? Porque ele tem ligação com o mercado do Wall Street, as bolsas, né? Eu tenho comentado até na live anteriores que numa guerra a bolsa será afetada, né? Investimentos cairiam. Isso abalar a estrutura econômica de vários países. Isso que ele está esperando então ocorrer essa resolução, essa segurabilidade, fechamento do lucro ativo da bolsa, dos investidores, né, para então entrar na guerra. Então ele tinha dado prazo até ontem, estava pensando em assim que fechasse, assim que fechasse, ele ia entrar na guerra, né? Mas há esse risco. E é uma situação muito delicada, pessoal, porque se o Trump não entrar na guerra, o Khamenei pode, vamos dizer assim, ativar algumas células terroristas que podem estar adormecidas nos Estados Unidos. Exatamente. A notícia aqui, algumas células adormecidas podem, vamos dizer assim, cometer, né, acordarem e cometer terrorismo lá. Exatamente isso, causando aí realmente, vamos dizer assim, uma convulsão social, né? E destruir lugares lá, atacar lugares, uma convulsão social. Isso é sério, é muito sério. Por quê? Porque no governo Biden, no governo Joe Biden, estava entrando bastante terroristas, né? Quer dizer, desculpa, bastante imigrantes, né? Estavam permitindo entrar lá pelas fronteiras. E na época eu até estava cogitando, né, sobre o perigo dessas pessoas de entrarem lá pelas fronteiras sem nenhuma supervisão devida, serem terroristas. Por isso que os países aí
França e Europa, né, foram acometidos por estupradores, né, criminosos, imigrantes. Então, realmente, o quão importante essa supervisão, né, que o Trump sempre teve essa ideia de controlar isso. No entanto, o que ocorreu agora, a deportação, isso é muito sério. E esses imigrantes na época do governo Biden, ali pode ter entrado células terroristas, pessoas disfarçadas ali, né? Então, eles trabalham dessa forma, através de imigração. Entram pessoas infiltradas, né? Até agentes infiltrados podem entrar. E a notícia é que agora eu vou estar mostrando para vocês aqui. Um minutinho. Depois eu vou estar lendo. Aqui, ó, pessoal, ó. Deixa eu ampliar. Olha só, pessoal. A administração Trump aumenta monitoramento de possíveis células apoiadoras pelo Irã nos Estados Unidos. Com Trump pesa greve, dizem fontes, né? Então isso aqui é sério, tá? Ou seja, pode haver algo relacionado ao cisne negro, né? Um ataque lá. Lembrando que o ataque do World Trade Center, né? Que foi tudo um preparo na época, eu já dei minha opinião concernente a isto, que não foi um terror, mas não necessariamente que foi o Bin Laden envolvido, né? Como foi criado toda essa narrativa, né? Para depois eles atacarem o Iraque. E pessoal, depois do 11/9/2001, né? Essa implosão que ocorreu lá nas torres, que no meu ver não foi só o avião, tá? Foi se construída uma narrativa. O Congresso na época não estava autorizando um ataque ao Iraque, né? E até então ocorreu isto. E um motivo que pode levar os Estados Unidos a entrar numa guerra seria, eu comentei nas lives anteriores também, atacar os americanos nas suas bases que estão no Oriente Médio, ou o próprio Estados Unidos, ou outro país. Se tratando do Oriente Médio porque esse país do Irã é do Oriente Médio, né? Ou Israel não conseguia abater os mísseis, tiveram uma situação muito intensa, um ataque intenso. Mas é claro que eu não limitei a isto. Por quê? Porque os Estados Unidos também ele pode ocorrer ali um evento cisne negro ali, um ataque, um terrorismo, né? Comprometendo ali lugares, Nova York, Washington e outros lugares, tendo essa comoção e aí gerando essa influência aí para poder motivando os Estados Unidos a entrar numa guerra. Então, esse risco agora das células adormecidas, né, de acordo com o Irã, de acordo com Khamenei, né, que se o Donald Trump não entrar numa guerra, eles podem querer agora provocar dessa forma. Então o Trump está numa sinuca de bico, ele está nessa situação, uma pressão que ele pode estar sofrendo, né? Pode estar sofrendo uma pressão? Pode. Pode ser alguma chantagem? Pode ser uma pressão, né? Porque tem poderosos por detrás. Ou realmente ele está querendo destabilizar, né, o avanço, né, ali, esse projeto nuclear do Irã. Que no meu ver o Irã já tem bomba nuclear, só estava desenvolvendo mais, né. Há anos atrás, se falava que o Irã estava pensando em construir bomba nuclear. Poxa, passou mais de 30, 40 anos, se não me engano, e
no meu ver, o Irã ainda não tem bomba nuclear, estava enriquecendo com urânio, né? Então, assim como eles atacaram o Iraque, né? Atacaram o Iraque e alegando sobre o desenvolvimento de bomba nuclear, eu até comentei numa outra live, eu até acredito. Só que foram por outros motivos também, entendeu? Foram para outros motivos também que eles foram ao Iraque. Se foi por estabilizar a bomba ou não, mas foram por outros motivos também. Tá? Então é construída uma narrativa, né? Para então, através de um evento criado ou programado, que é programado antes, né? Ocorrer então essa invasão, tá bom? Pessoal, a situação é séria, né? Deixa eu ver a luz aqui, senão eu vou ficar a luz. A situação, no meu ver, é séria. Se eu estou aqui realmente, é porque a situação é seríssima e eu me coloco no lugar das pessoas, não só dos Estados Unidos, mas também do Irã, as pessoas de bem, né? E de outros países, tá? Espera um minutinho, pessoal, acho que eu vou verificar a luz aqui. Melhorou agora, né? E de outros países, eu me coloco no lugar, tá? Hoje o cenário está um pouco diferente, então eu me coloco no lugar dessas pessoas porque são pessoas de bem, são derramamento de sangue inocente. Essa é a realidade. Então, tem uma situação muito ainda mais séria, né? Nós temos aí uma bomba, os Estados Unidos tem uma bomba, segundo informações, que é chamada Bombardex, Bombardix, né? É meio diferente, pessoal, é em inglês, mas eu estou tentando pronunciar corretamente. Bombardix, que o Israel tem, mas não tem nesse nível que os Estados Unidos tem, que ele perfura profundamente, né? É o Bombardix. Perfura ali aonde está ali o urânio, né? Onde tem esse urânio. Então ele perfura, e os Estados Unidos, o Israel não tem essa arma, até tem, mas não tem tanta essa capacidade assim. Que essa arma ela pode ser transportada pelo B2, né? É uma nave americana ali que parece até uma nave alienígena, né? Que de alta tecnologia e grande, e é transportada ali nessa nave, na aeronave B2. Então, outra coisa também. Então ele perfura para poder destruir o urânio ali, ele perfura ali e destrói. É alta tecnologia, né? E outra coisa que eu quero comentar é que eu comentei sobre essa situação das bolsas, né? Inclusive do mercado de Wall Street, tá? Isso é sério porque o Irã, a gente fala sobre a arma nuclear, mas nós temos aí usinas nucleares passivas, essas que estão essas que ajudam na produção da energia. E hoje as usinas nucleares são um suporte muito importante para os países, e se forem afetadas, elas causam danos, né? Porque tem essa questão energética. Isso é uma ameaça, né? Você vê que
se acontecer um problema, por exemplo, eu estava mencionando aqui, se acontecer um problema, por exemplo, o Irã tem uma usina, ele tem uma usina chamada Estreito de Hormuz, né? E ameaça destruir a própria usina ali, gerando um colapso global. Você vê que o combustível americano ia para $150 o litro. Ia afetar a Ásia. A Ásia é a maior consumidora desse combustível, né? E mais de 70%, eu acho que produz 20 milhões por dia de barris de petróleo. Então, olha o colapso que isso ia causar. Vários países iam ser danificados, né? O petróleo aumentando ia quebrar muitos países. O Japão seria afetado também. O Japão poderia ser muito afetado até quebrar com isso. Então, ameaça destruir o próprio Estreito de Hormuz, né? Eu comentei sobre a Bolsa, né, anteriormente, sobre a queda da Bolsa numa guerra. Por isso que o Trump, mesmo que queira entrar numa guerra, ele está avaliando sobre essa questão da... Espera um minutinho, pessoal. Espera um minutinho. Iria afetar muito, tá? Causar danos. Então, por isso que ele está avaliando muito essa questão também do petróleo, porque numa guerra vai afetar as bolsas, né? E países vão ser afetados. E também grandes investidores aí, bilionários aí, trilionários, vão estar perdendo com isto, por isso que tem uma ligação com o mercado Wall Street, né, e outros mais aí, para manter ali, quando ela fechar num nível bem positivo, aí sim, se tiver que entrar numa guerra, ele vai entrar. Agora, segundo as informações e tendo essas possibilidades em relação a essa situação, no meu ver, o Trump não quer entrar numa guerra, ele quer negociar, ele quer se sentar à mesa com o líder, né, lá do Irã. Irã é um regime teocrático, tá? Opressor, mulheres e crianças sofrem lá. É um regime, uma ideologia diabólica, onde visa, para manter o imperialismo iraniano, visa destruir Israel e os Estados Unidos. E países também que vão estar contrariando, né? Que estão ligados a eles, porque se odeiam os Estados Unidos e Israel, vão odiar países que também apoiam. Mas o Brasil apoia os Estados Unidos, mas o governo do Brasil apoia o Irã, apoia o regime iraniano, opressor. E se os Estados Unidos, Trump, cismar que o Brasil está apoiando o Irã com urânio, com esse enriquecimento de urânio, pode ser que venha mover mais sanções ao país e contrariar, considerar realmente um país que está apoiando, né, dentro do governo, não estou dizendo todos, tem muitos indignados aí que não apoiam isto, ao Irã. Então a situação é tão séria, né, pessoal? Tão séria que se for avaliar, nossa, se cismar, vai agir dessa forma. Então tem mais a comentar, né? Netanyahu. Eu vou colocar o vídeo aqui. Um minutinho. Antes de eu colocar, bom,
Benjamin Netanyahu, né, ele fez uma declaração, tá? Ele afirmou plenamente que atacando, né, ali, impedindo o avanço, assim como os Estados Unidos também, Trump espera também que destabilizem ali a produção nuclear e impeça o enriquecimento com urânio. Ele quer que ele pare com isto. E também eles querem mudar esse regime, né? Porque as informações que eu obtive anteriormente foi que eles sabiam onde que o Khamenei estava escondido. Porque tem serviços, né, de inteligência lá. Inclusive Israel tem o Mossad, né? Tem o Mossad. E eles ficam lá também. É um serviço de inteligência de Israel, tá? Então, mas ele não quer destruir o líder. Ele queria mudar, destabilizar o regime, mudar, acabar com esse regime, né? Porque também, se acontecer isso, vai gerar uma turbulência e pode ser isso com a terceira guerra. Então, ele sabe como que eles estão agindo nesse cenário geopolítico, né? Para evitar ao máximo a terceira guerra. Se os Estados Unidos entrar, então, vai ter risco de terceira guerra? Essa é a pergunta. Olha, se os Estados Unidos entrar, realmente as possibilidades de uma terceira guerra vão se tornar mais evidentes, mais claras, né? Mas se for depender também da reação do Irã, se porventura, em meio a isso, eles pararem, tentarem ali negociar, que eles não querem, eles querem seguir essa ideologia louca, cada vez mais. E lembrando que os Estados Unidos não está na guerra, mas os Estados Unidos, ele representa, pessoal, ele representa, o Israel representa os Estados Unidos no Oriente Médio, e os Estados Unidos é o fornecedor de armamento para Israel, tá? E o Irã, Pequim e Moscou. O Irã pode também estar recebendo ajuda de Moscou, pode estar recebendo ajuda da China, né? Mas não necessariamente eles estão fazendo parte da guerra. Agora, os Estados Unidos entrar diretamente, realmente é o que o Trump falou, ele está analisando o mercado para ver, né? Então, o Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro, né? Israel, ele disse que os iatolás lá, na elite lá, os altos funcionários lá, eles estão assim aterrorizados, né? Com medo. Ele lançou uma bomba verbal dizendo que, vamos dizer assim, com todas as letras, que os altos funcionários estão arrumando as malas, estão com medo devido a esses ataques a Israel, né? E eles temem ali que estão entendendo que o ciclo está se fechando. E Netanyahu, nas palavras dele, né, a tradução disse que realmente é bom que parem, porque vocês verão, né, vamos dizer assim, vocês verão nas palavras dele, né, que a situação vai ficar feia, caótica, né? Não sei se foi uma bravata, não sei se foi para intimidar, mas são palavras do Netanyahu, né, que ele disse isso. Bom, eu vou ver se eu coloco aqui o vídeo traduzido aqui. Vou colocar o vídeo aqui. Espera um minutinho. A tyrannical and radical Iran. Vou botar aqui a tradução. Todo em nossa defesa. Ok. Radical Iranian e a lei. Aqui, pessoal. Fazemos isso contra o regime iraniano tirânico e radical que quer construir bombas atômicas para nos destruir e desenvolver mísseis balísticos, inclusive intercontinentais, para ameaçar qualquer um em qualquer lugar do mundo. Ao nos defendermos
também protegemos outros, inclusive nossos vizinhos e amigos árabes, em paz. Estamos defendendo a Europa. Estamos ajudando a defender também os Estados Unidos, que nos ajudam o tempo todo em nossa defesa. Esta é uma missão importante. Então, né, ele comentou recentemente, lembrando que eu comentei nas lives anteriores, né, que realmente a corrupção e também poderosos, né, e também a guerra é um negócio também. Tudo isso envolve pessoas de nações, inclusive também Israel, mas não tem comparação nenhuma Israel com o Irã, que é um país muito opressor, é um país assim terrível, né? E um regime opressor, teocrático, né? Essa ideologia aí diabólica, tá? E realmente é um regime mais perverso do mundo. Regime perverso do mundo. O maior país perverso do mundo com relação a isto. Embora tenha os países comunistas aí, como a gente sabe. Então, o país que cresce com arma nuclear, ele passa o quê? Se é que ele está crescendo 15 armas nucleares, isso se torna ameaçador para os outros países. Para o mundo, né? Porque dominando o mundo vai dominar a economia, gerando guerras aí, vai colapsar a economia e bolsas, né? Como foi mencionado. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Aqui, pera aí um momento. Tínhamos informação. Teherã. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Vamos até. Aqui, pessoal, ó. Teherã e nossos pilotos sobre os céus de Teherã desferirão golpes contra o regime dos ayatolás inimagináveis para eles. E posso lhes dizer o seguinte: temos indícios de que líderes seniores no Irã já estão arrumando suas malas. Eles sentem o que está por vir. Vou lhes dizer o que teria acontecido se não tivéssemos agido. Tínhamos informações de que esse regime inescrupuloso planejava entregar as armas nucleares que desenvolveriam para seus representantes terroristas. Isso é terrorismo nuclear elevado à máxima potência. Isso ameaçaria o mundo inteiro. É isso que Israel está fazendo com o apoio, o claro apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do povo americano e de muitos outros ao redor do mundo. Portanto, com a ajuda de Deus e com a boa vontade e determinação de todas as sociedades livres, nós venceremos. Então é o seguinte, o risco, isso é seríssimo. Imagina, distribuir armas nucleares para os Hamas, né? E os líderes do Hamas, e também os outros aí. O que acontece? Eles já atacam com bombas, né? Eles já atacam com bombas, matam pessoas, né? Causam grandes distúrbios aí. E convulsões e tal em Gaza, né? Desses líderes do Hamas. Imagina eles obtendo uma bomba nuclear. Imagina isso. Quão sério que ia ficar. Isso é muito sério, isso não é pouco não, pessoal. Isso é seríssimo, seríssimo. Então está destabilizando, o intuito é destabilizar realmente esse poder, né, de armamento nuclear para poder evitar essa propagação, porque eles querem isso, eles querem propagar
se torna cada vez mais ameaçador ao mundo, né? E o grande problema que isso aí iria causar, né? Deixa eu ver se está falando mais alguma coisa. Espera um momento. O que teria acontecido se não tivéssemos agido? Tínhamos informações de que esse regime inescrupuloso planejava entregar as armas nucleares que desenvolveriam para seus representantes terroristas. Isso é terrorismo nuclear elevado à máxima... Então, terrorismo nuclear, né? Que é quando eles mandam essas bombas nucleares para terroristas utilizarem. Bombas a esse nível, tá? Agora, eu vou ler aqui uma. Tá aqui. Então, o que pode acontecer? Os Estados Unidos, o Trump está cauteloso, mas pode estar sofrendo alguma pressão, pode ser uma chantagem, né? Algo estranho está realmente envolvendo lá. Israel, Netanyahu quer que a todo momento ele entre numa guerra, mas nós sabemos que se ele entrar numa guerra com o Irã, no momento que ele está pensando, ameaçando em entrar numa guerra, o Ayatollah já está pensando em articular algum plano, gerando aí acordando essas células adormecidas, terroristas que podem estar nos Estados Unidos, assim como ocorreu dos eventos lá que impulsionou os Estados Unidos a entrar na guerra com o Iraque. Não seria a mesma coisa? Algo já preparado? Né? E está esperando só normalizar a bomba, o mercado de bolsa equilibrar, chegar ao nível que eles esperam, fechar e pronto, segundo as informações do Trump também. Mas ele quer negociar, no meu ver, e a todo momento ele pode entrar a qualquer instante numa guerra quando acontecer. Sim, pode haver uma guerra dos Estados Unidos e Irã a qualquer momento. Nós podemos receber essa notícia. Mas até o momento ele quer negociar. Até ele tomar essa decisão. Ele espera negociar. Eu comentei também que o ex-general da OTAN informou, na época até do 11/9/2001, que Israel estava para atacar 7 países, né? Que já estava programado. Que seria a Síria, o Líbano, eu acho que seria o Sudão, Líbia, Afeganistão, Síria, né? Iraque, como atacou, e o Irã seria então a bola da vez, né? E por que demorou? De acordo com essa situação, já que seria um segmento? Porque essas, vamos dizer assim, ofensivas, né, geram consequências. E atacando o Irã vai gerar consequências, né? Vai gerar consequências, tá? Isso é muito sério. Pode se acentuar mais esses ataques. Lembrando que ainda vai haver no futuro a guerra do Armagedon, de Gog e Magog, né, em Israel. Isso faz parte das profecias, vai se cumprir, tá? O que está acontecendo hoje é um prenúncio do que está por vir, né? Que vai envolver Israel com relação a esses ataques, tá? E isso é muito sério. Então, eu vou ler a parte aqui das células adormecidas que podem estar. Isso aqui é muito sério, pessoal, muito sério.
É o momento que eu vou ler aqui. Aqui, ó. Com a escalada da luta Israel, Irã e os Estados Unidos, considerando, isso aqui é a notícia do autor, inclusive ele pertenceu, parece que à agência, né, esse que postou. Então são informações verídicas realmente verdadeiras, que, ó, com a escalada da luta Israel e Irã, considerando entrar no conflito, o Irã emitiu um aviso que qualquer terceiro que entrar no conflito será atacado imediatamente. De acordo com o plano, são os Estados Unidos, você e eu aqui no nosso país. Sexta, 20 de julho, o último dia em que você tem que se preparar ou encontrará sem nada. Durante os 4 anos de regime ilegítimo de Biden, aqui eu vou comentar depois, pessoal. Aqui eu vou comentar depois. Não sei se vai dar para comentar toda essa live, mas eu vou gravar uma live, vou comentar sobre isso aqui. Isso aqui é sério. Vou fechar a live, vou abrir e vou falar sobre isso aqui, sobre a situação de fraudes aí que ocorreu, né, no governo Biden. Eu vou estar comentando isso aí. Então, antes para fechar essa live aqui, eu quero pegar a parte que fala do terrorismo. Não é esse, não. Ué, tá onde aqui? Oh. Vou pegar a parte falando do terrorismo. Achei. Espera um minutinho. Pessoal, travou aqui, eu não sei o que aconteceu. Espera um minutinho. Acho que agora vai normalizar. Tô procurando aqui, pessoal.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa live, vou abrir uma outra que eu tenho outras informações importantíssimas para trazer também. E aí eu vou estar mostrando aqui a matéria, tá? Envolvendo essa possíveis células terroristas que estão adormecidas nos Estados Unidos, né? Que tem risco de gerar uma convulsão, uma desordem e um ataque lá, tá? Bom, eu creio que eu comentei até o momento sobre essa situação geopolítica, né? E naturalmente voltarei com a próxima live. Obrigado.